Peraí. A Bela Dama, a outra mãe, tem nome? De onde é que ela veio? A outra mãe da Coraline, ela é uma bruxa? Ela é um demônio? Ela é um fantasma? O que é a Bela Dama? Oi meu povo, bem-vindos ao meu canal. Bom, eu vou dedicar esse canal a falar sobre animações, tanto filme, série, anime e tudo que é do mundo das animações, e sobre isso que vai ser meu canal. Hoje, como vocês já viram no título, vou falar sobre a história da Bela Dama. Podem conhecer como outra mãe, mãe da Coraline, etc. De onde a Bela Dama veio. Vou contar um pouco da história da Coraline e, comemorando os 15 anos, hoje eu vou fazer um aparato de como é o filme e dessa personagem icônica, de onde veio a Bela Dama, qual é a origem da Bela Dama, tanto na série, de onde veio o nome Bela Dama, e qual é o sentido de tudo isso, porque ela captura as almas das crianças. Então, vamos pro vídeo. Bom, Coraline começa quando Coraline Jones, sua mãe e seu pai se mudam para o Palácio Rosa, que, guarda essa informação, é uma casa que está na família do Ibe há muito tempo, há muitas gerações. Foi passada para a avó dele, não se sabe ao certo de quando é que é essa casa, mas é uma propriedade da avó do Ibe, o Ibe, que não deixa de jeito nenhum que o neto vá para essa casa, como é possível ver desde o início, por conta de um incidente que ocorreu com a sua irmã gêmea lá na infância delas. A Coraline e os pais se mudam para o Palácio Rosa, uma casa muito grande que foi dividida em 3 pequenas casas. A gente tem a casa do Sr. Bobinski e a casa das gêmeas Lacração. Essas aqui. Isso. Então, quando a Coraline se muda, já é apresentado a nós na trama algumas coisas importantes. A gente conhece o Ibe, a gente conhece o gato, a gente conhece o poço, que a Coraline quase cai no poço, e muitas coisas vão se construindo naquela história. E a partir de quando a Coraline se muda lá, a gente percebe desde o início que ela não tem muito a atenção dos pais. É isso que é o grande problema para ela. Ela tá num lugar novo, onde ela não tem amigos, onde os pais se mudaram para poder trabalhar com as plantas, que eles mexem com as plantas, e ela não tem ninguém. E os pais dela, que deveriam estar lá, né, dando atenção a ela, eles não estão nem aí para ela, basicamente. E é justamente isso que vai ser usado posteriormente na história. A Coraline, ela acha uma pequena porta na casa dela e ela enche o saco da mãe lá pra abrir a porta e tal. E aí a mãe abre a porta e nessa porta tá cercada, né, com um murinho de tijolos. A Coraline não entende porque aquela porta tá fechada e a mãe fala, não devem ter fechado essa abertura quando eles foram dividir a casa, porque a casa é dividida para 3 outras casas. A Coraline continua, o pai não quer dar atenção, a mãe não quer dar atenção, o pai manda ela procurar Vai caçar o que fazer, menina. Sai daqui. Ela tem uma vida muito infeliz, pelo que é visto. Não uma vida... Infeliz, ela passa por milhares de problemas da vida. Não, mas ela é só uma criança com muita energia, que não tem com quem falar, não tem com quem se expressar, nada. Guarde isso, que isso é muito importante posteriormente. Seguindo a história, a Coraline, ela vai ganhar do Ibe uma boneca. Essa boneca, que é uma boneca que o Ibe achou nas coisas da avó dela, que é muito parecida com a Coraline. Então, ela fica pensativa, porque o Ibe, a avó dele, tem uma mini Coraline, uma boneca que é parecida comigo e é literalmente idêntica. Bem estranho. No começo do filme, a animaçãozinha que mostra no começo é justamente 2 mãos metálicas fazendo a boneca. Posteriormente, essa boneca é dada do Ibe para a Coraline. Então, aquilo tudo foi premeditado. Não sabemos até onde aquilo foi premeditado. Se a Bela Dama fez aquela boneca a partir do momento que a Coraline se mudou, se ela sabia que a Coraline ia se mudar, ou se ela induziu que a Coraline se mudasse para o Palácio Rosa. E uma coisa que o Ibe falou que é muito estranho, que a avó dele fala que ela não aluga o Palácio Rosa para crianças. E a Coraline é uma criança e ela alugou o Palácio Rosa para Coraline. Não sabe se isso foi interferência da Bela Dama, não sabe se isso foi alguma caduquice da avó do Ibe, que ou os pais dela mentiram que não tinha
criança, enfim, não sabe ao certo o que aconteceu. Só sabe que uma gama de coincidências se juntaram para que a Coraline estivesse naquele lugar, naquele momento, para receber a boneca. A partir do momento que ela recebe a boneca começa a fazer parte da vida. A Coraline começa a brincar com a boneca e aquilo, justamente uma câmera escondida, entre aspas, onde a bela dama, ela está observando a Coraline. E a partir disso que ela está observando a Coraline, ela vê que a vida da Coraline é infeliz, que a Coraline não tem a atenção dos pais, que ela queria a atenção dos pais, mas ela não tem, ela queria alguém pra brincar, ela queria que a mãe tivesse tempo de cozinhar pra ela e etc. Aí que começa. A Coraline dormindo, ela é acordada pelos camundongos saltadores do Bolbisky. Ela vai para o outro mundo através da portinha. Quando ela abre a portinha, não tem mais uma parede de tijolos. Já é aquele negócio meio psicodélico, que eu vou colocar aqui. Um túnel que ela se arrasta e ela vai para uma casa que é idêntica dela, só que mais feliz. Lá, ela conhece a outra mãe, que é idêntica à mãe dela, só que tem olhos de botão, que tem aquela icônica cena. Você não é minha mãe. A minha mãe não tem esses botões? Então, ela começou a atrair a Coraline com atenção, com brincadeiras, com comida, principalmente com atenção que ela queria da mãe e do pai, que ela não tinha. E aí ela foi gostando daquele mundo e tal, e ela foi visitando. E aí depois a bela dama falou que para ela permanecer naquele mundo, todas aquelas comidas, todas aquelas regalias, mas ela precisaria costurar botões no lugar dos olhos. E ela poderia ter aquela vida para sempre. Ela queria muito, ela almejava muito aquela vida, só que ela não queria costurar botões no lugar dos olhos. E aí que começou, a bela dama se transformou, não era outra mãe, ela era um ser. Mas que ser é esse? O Neil Gaiman, que é o autor que escreveu Coraline, diz que a bela dama, Belda, foi inspirada no folclore romeno, que dizia que a bela dama era uma entidade criada por Deus para proteger as florestas. Nisso, há mais de 200 anos antes da história começar, esse espírito da floresta, ele podia sentir tudo que acontecia na floresta, seja o cair de uma folha, a árvore morrendo, uma pessoa adentrando a floresta, ele sentia toda a floresta, tanto as plantas quanto os animais. E esse espírito, há mais de 200 anos antes do começo da história de Coraline, ele caiu num poço, que posteriormente, depois, naquelas redondezas, construiu-se o Palácio Rosa. E quando ela caiu nesse outro mundo, que era um poço tão fundo que dava para um outro mundo, ela começou a se consumir. Aquele outro mundo começou a consumir a bela dama. Então, em troca de poder, em troca de força, ela fez uma espécie de pacto em busca de mais poder. E aquilo fez com que ela sobrevivesse naquele mundo, só que ela começou a se deteriorar, tanto por dentro quanto por fora, e tomar aquela aparência horrenda que a gente vê no filme. E espíritos é a bela dama. E a bela dama, ela começou a ver o Palácio Rosa como uma oportunidade de conseguir exatamente o que ela queria para se manter viva e se manter com poder, que teorizam-se que é um pré-requisito do pacto que ela tinha feito. Ela precisava disso, que vamos citar posteriormente, para conseguir se manter. Vocês já imaginam o que é? Eu acho que se vocês assistiram Coraline, vocês já imaginam do que é que eu tô falando. Então, a bela dama, ela fazia com que as pessoas que moravam no Palácio Rosa, elas parecessem mais entediantes, parecessem que estão mais chatas. Ela mudava mesmo o humor das pessoas. Então ela não só conseguia
interferir no outro mundo, como ela conseguiria interferir significativamente naquela área que ela morava. O que significa que, muito provavelmente, aonde foi construído o Palácio Rosa era a antiga floresta que ela tomava conta. Então, ela conseguia sentir e manipular as coisas que estavam acontecendo, vamos dizer assim, na superfície. E aí ela fazia com que as pessoas se tornassem menos interessantes, as pessoas se tornassem mais entediantes, para que as crianças vissem que ela era a única salvação, ela era a única alternativa daquelas crianças e que ela pudesse, enfim, manipular aquelas crianças para obter o que ela de fato queria delas. Então, diz que com o tempo a Bela Dama ela começou a sentir uma fome terrível, mas não uma fome de se alimentar, uma fome de algo que estava faltando nela, que era, no caso, uma alma, Ela não tinha uma alma e ela tinha fome daquilo. E, como é dito, popularmente, os olhos, eles são as janelas da alma. Então, nada mais filosófico do que representar os olhos como uma representação da alma das pessoas. Então, era justamente isso que a Bela Dama queria daquelas crianças. Que alma melhor para se ter do que a alma pura de uma criancinha inocente, não é mesmo? A Bela Dama, ela fez 3 vítimas, uma delas sendo a irmã gêmea da avó do Waibe. As almas das crianças citam o nome da Bela Dama, que era chamada até então pela Coraline de outra mãe. Diz que a Bela Dama espiou as vidas deles através da boneca, que foi a boneca que a Coraline ganhou. Espiou as vidas deles, viram que eles eram infelizes, os atraíram com guloseimas e brincadeiras e depois comeu as almas deles. É esse o objetivo da Bela Dama. E foi basicamente quase o que ela conseguiu com a Coraline. Mas a Coraline foi mais esperta do que a Bela Dama. Um dos questionamentos que traz também essa história da Bela Dama é justamente o gato. Por que o gato fala? Por que o gato conhece tanto da Bela Dama? Por que o gato se teleporta para o outro mundo? Se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo sobre isso, só contando a história do gato e teorias sobre a história do gato, porque realmente o gato, ele é muito intrigante para isso. Como teoria, na verdade, isso não é nem exatamente a teoria, porque pelo que a gente vê, a gente sabe que aquele mundo só existe por causa da Bela Dama, o que é bem esquisito, porque ela caiu naquele mundo primeiro. Ela consegue manipular visualmente a aparência dela, ela conseguiu criar o pai, ela conseguiu criar o Waibe. E por que, o Waibe e o pai, eles tinham uma consciência além da consciência da Bela Dama? O gato foi criado por ela, mas por que o gato não tem olhos de botões? São muitos questionamentos, só que aquele mundo, ele só existe por causa da Bela Dama. Ele se alimenta dela e ela se alimenta das almas das crianças. Então, aquele mundo, ele ainda existe, o que significa que a Bela Dama também ainda existe. No final de Coraline, a gente vê o gato atravessando a placa. Isso é um indício de que o mundo ainda existe, e para aquele mundo ainda existir, ele precisa estar se alimentando de algo, que no caso é a Bela Dama. No caso, ela pode ficar existindo ali até acabar toda a força vital dela e ela morrer da última alma que ela consumiu. Não se sabe ao certo de quanto em quanto tempo, mas pelo tempo que ela tá lá, 200 anos, ela consumiu 3 almas, então significa que ela tem aí um tempo significativo que ela precisa estar consumindo. Uma alma dura muito para ela, para o consumo dela, para a nutrição dela, uma alma dura muito. Então, até o tempo da outra alma acabar, para ela morrer, estima-se que deve ser pouco, Porque se ela estava tão desesperada pela Coraline, ao ponto de manipular tudo para Coraline estar ali, para os pais dela não tratarem ela bem, para ela ir para outro mundo, para ela estar tão obcecada pela Coraline, para fazer a boneca, então significa que ela não tem tanto tempo assim de nutrição da última alma que ela consumiu, que no caso foi da irmã gêmea da avó do Waibe. Então, ela pode ficar ali até aquela alma acabar e depois ela vai ser consumida pelo próprio vórtex, daquele mundo. Ou então, a outra teoria, que é a que eu mais acredito, é que um dia, a Coraline, ela vai sair dali, eles vão sair dali, daquela casa, vão se mudar
para um outro lugar, ou então até o Sr. Bobinski ou as Gêmeas Lacração, elas vão se mudar, vão falecer, e outra pessoa vai alugar aquela casa. Podem acontecer diversas coisas, inclusive a Bela Dama ela pode manipular para que essas coisas aconteçam, para que uma outra criança mais ingênua do que a Coraline, menos ousada do que a Coraline, vá e aí ela continue se nutrindo. Caso isso não aconteça, a Bela Dama vai, Só que ela sabe disso, ela não quer isso, ela é muito esperta, tá vivendo aí 200 anos, Mas a teoria, que não é nem tanta teoria assim, é que sim, a Bela Dama está viva. Tem muito pano pra manga ainda, eles poderiam fazer, só que a animação já é uma coisa tão desvalorizada, ainda mais stop motion. Stop motion é um gênero de animação que pouca gente se interessa, pouca gente gosta, pouca gente valoriza o trabalho, a dedicação, a delicadeza que é fazer em stop motion. Então, tem muita história para ser contada sobre Coraline. Eu queria muito ouvir essas histórias, se não de maneira oficial, mas de fãs, alguma coisa assim, que fãs têm realmente muita criatividade para criar esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo, o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo vir aqui falar sobre animação. Eu gosto muito, muito de animações. Eu quero muito continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Então, me segue, compartilhe o vídeo com alguém que vocês acham que possa gostar. Curte o vídeo, comenta o próximo assunto que vocês querem, seja de Coraline, seja de outro. E ajudem-me a impulsionar esse canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!